que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da qual eu sou presidente. Tem a Val Miranda, que é membro, o Barizon, que está presente aqui também, que fazem parte da mesma comissão. E em caráter de urgência, em decorrência da grave relevância do tema, que é realmente a questão do passe do transporte, né? E eu quero, assim, agradecer a presença de todos, e na pessoa do Nelson Espanha, que está aqui presente, no nome dele, agradecer a todos os presidentes de partidos que estão também entre nós. E assim, para a gente adiantar o assunto e já render mais nessa audiência, eu quero compor a mesa, convidando aqui o Rodrigo Pereto, que é o presidente do sindicato, né, do servidor, o doutor Renato Zeferino, que é advogado aí, pro departamento jurídico do sindicato. Quero convidar também, para que a gente fique bem amparado juridicamente, o nosso assessor jurídico também, o doutor Marcelo Freitas. E também nós convidamos o prefeito, me parece que ele não está presente, mas se alguém que estiver representando o executivo nesse momento, por favor, venha compor a mesa conosco. Essa audiência está tendo início agora e nós vamos finalizá-la às 21 horas, para que a gente possa discutir e esclarecer todos os pontos importantes e que não seja cansativo para ninguém. A gente vai encerrar no máximo às 21 horas. Bom, eu vou ler aqui, então, para esclarecer a finalidade da audiência pública, que tem a questão da carga horária que está sendo proposta de mudança, né? E a questão do vale transporte também. Antes eu quero ler aqui os ofícios de justificativas. Ele justificou a ausência, né, o vereador Luiz Taliberti, por compromisso já agendado anteriormente. O vereador professor Rincon também justificou sua ausência aqui. O vereador Agimar Alves também. O vereador Brasilino. O vereador Francisco Carlos Cândido, Tuca, tem um ofício aqui justificando a ausência. O vereador Josimar Alves Vieira, também um ofício justificando. O vereador Luiz Braz Mariano, também um ofício justificando a ausência. E aí, dando sequência, essa audiência tem como finalidade debater sobre eventuais descumprimentos de normas legais em desfavor dos funcionários públicos municipais de Mococa, em especial a respeito do pagamento de vale-transporte em pecúnia, em dinheiro, né? Conforme determinação legal, através da Lei número 4.404, do dia 3 de abril de 2014, editada pela então ex-prefeita Maria Égida, e da jornada de trabalho estabelecida pelas leis complementares número 124 e 115 de 2002, editadas pelo ex-prefeito da época, Aparecido Espanha. Ao término dessa audiência, a ata será encaminhada ao prefeito municipal para conhecimento e devidas providências. E também encaminharemos ao Ministério Público. Bom, e agora, na sequência aqui, eu vou já passar para os componentes da mesa, para a gente já entrar na discussão, na audiência propriamente dita, né? Mas agradecer os vereadores presentes, todos, o Bob, a Val Miranda, o vereador Barizon, que não justificou a ausência, mas estão presentes, que é mais importante. E passar a palavra para a Elisângela, que é a presidente da Câmara, que vai fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Na verdade, é para isso que nós estamos aqui, para ouvi-los. E a presença de vocês é importantíssima, porque é do resultado dessa audiência que nós também, como vereadores, como poder legislativo, vamos poder estar ajudando, né, e também encaminhando aí as reivindicações dos funcionários para o Executivo. Quero agradecer aqui a presença do Rodrigo e do Dr. Renato, representantes do sindicato, Dr. Marcelo de Freitas, assessor jurídico aqui da Câmara, os vereadores, o Bob, a Val, o Barizon e o Elias, presidente da comissão, que está aí abrindo esse espaço. Nas últimas semanas, nós tomamos conhecimento através, não propriamente de uma maneira oficial, né, mas foi dada publicidade de algumas ações do Poder Executivo com relação aos direitos dos funcionários públicos, né? Uma delas, não foi dada publicidade do decreto, mas já foi tomada a atitude, né, a ação de tirar o Vale Transporte, que é pago até hoje, desde 2014, era pago em dinheiro, para pagamento em cartão, né, em Vale Transporte, pela Transcom. Então, essa ação ela já foi até efetivada, né? Nesse último mês, os funcionários não receberam em tempo nem o dinheiro e nem o vale. Não sei se agora, na última semana, já foi liberado, mas até o nosso conhecimento não tinha sido. Então, ou seja, não foi mantido o direito que foi garantido em lei, que é garantido em lei, né, pelos funcionários, e também não deu nem um outro suporte, ou seja, o funcionário está no prejuízo. Isso foi uma coisa que nos preocupou e muito, né? Outra questão também, que foi dada publicidade não de maneira oficial, mas foi dada publicidade aqui na capa do jornal Destaque, a mudança da carga horária de 6 para 8 horas de alguns determinados departamentos, né? E que nós sabemos que já são feitas essa carga horária há mais de 10 anos, 15 anos, né, desde a lei complementar do CIDO, que foi em 2002. Então, e aí a gente fica muito preocupado, porque quem está sendo mais prejudicado com todas essas ações são os funcionários públicos. E o que a gente tem visto são os funcionários que mais precisam. E o que a gente tem visto é uma falta de diálogo muito grande, né? Inclusive, uma falta de debate, de ouvir as pessoas. Eu acredito muito que muita gente faz tem uma outra atividade no período contrário, né? Já estruturou a sua vida e, de repente, é dado publicidade num decreto que nem foi publicado ainda, mas foi dado publicidade, está na capa do jornal, né, de um decreto que foi assinado pelo prefeito, que daqui a 2, 3 semanas os funcionários vão mudar completamente a carga horária. E isso reflete na vida de cada um. Muitos têm emprego no período contrário, complementa a sua renda, né? Então, a gente tem muitas questões aí para a gente debater, tanto na parte legal, quanto na parte de ser humano, de sensibilidade, de saber ouvir as pessoas, né, que estão aí vivenciando esse problema, que é para isso que nós estamos aqui, para ouvi-los e poder, junto, estar levando ao Poder Executivo e estar aí encarando essa luta aí em favor daqueles que trabalham, que o funcionário público, gente, é a engrenagem da prefeitura, né? Quem está ali, a linha de frente, é quem trabalha. Então, tem que ser respeitado, tem que ser ouvido. E eu não acredito, lendo ali, nenhum direito a menos, e é isso mesmo, nenhum direito a menos. Nós temos deveres, eu sou funcionária pública, eu digo nós, porque eu sou funcionária pública, a Val também aqui, vereadora, também é funcionária pública. Então, nós temos deveres, mas nós também temos direitos. E direitos que são garantidos por lei. Então, nós temos leis que nos amparam, né? Não é decreto qualquer que vai derrubar uma lei.
Então, eu acredito muito que a maneira, a forma como está sendo discutido, como está vindo ao conhecimento dos funcionários públicos, não é a maneira ideal, né? Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Podem contar, tenho certeza, com esses vereadores que aqui estão, que vão estar nessa luta com vocês, né, para que nenhum direito de vocês seja retirado. Muito obrigada a todos. Obrigado, presidente Elisângela. E, na sequência, eu convido a fazer uso da palavra a vereadora Val Miranda. Boa noite a todos. Boa noite a todos os componentes da mesa. E, como a Elisângela disse, nós somos funcionários também. E nós estamos com vocês nessa causa. Eu entendo a indignação de todos, porque quanto tempo faz que já fazem, né, as horas que vocês vêm fazendo e agora é tirado assim. Então, eu entendo a indignação de vocês. E quero dizer que eu estou muito feliz por essa casa estar cheia, porque é raro a gente ver isso. E acho que nós, funcionários, devemos nos unir para conquistar os nossos direitos. Temos deveres, mas temos direitos também. E quero dizer que vocês podem contar comigo. Tá bom? Boa noite. Marizon, por favor, vereador. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a nossa presidente Elisângela, o presidente Elias da Comissão de Constituição e Justiça, o Rodrigo, o presidente do sindicato, o doutor Renato, Marcelo, todos os membros da mesa, mas especialmente a vocês, funcionários públicos. Primeiramente, deixo bem claro que a nossa cidade, se não fosse vocês, estaria parada no caos. Quero dizer também que, se nós analisarmos profundamente o que nós temos de concreto para administrar a nossa cidade, a única coisa de concreto que nós temos são vocês, são os funcionários, que é, entre aspas, o capital intelectual da Prefeitura de Mococa. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu tenho uma experiência de administração em algumas entidades, me lembro de outros prefeitos, mas eu nunca vi uma falta de relacionamento, de respeito a funcionário igual está nesse período, num espaço tão curto de tempo, tantas coisas que deixam assim, a gente até preocupado e principalmente assustado, porque uma coisa nós não podemos admitir, né? Nós precisamos ter um relacionamento profissional, mas não podemos ter medo. Não podemos ter medo. Isso nós não vamos aceitar. Aqui, todos nós aqui respeitamos todo o prefeito que passou, que entrou, o colega, o vereador. E a base do relacionamento é o respeito. Medo, não. Não me venha querer com assédio moral em cima de qualquer pessoa que eu vou defender. Não vou aceitar isso. Como todos os colegas desta mesa também, em primeiro lugar. Quero dizer também que, com relação à carga horária, igual o presidente falou, é algo assim que eu entendo que foi uma negociação que houve no período, né? E que a prefeitura não tinha condições de remunerá-los da forma necessária e que foi realizado um acordo entre as partes para que se passasse para 6 horas diárias o horário de trabalho. Pode até passar para 8 horas, no meu ponto de vista, mas que vai ter que remunerar por isso, vai ter que remunerar. Com relação ao transporte, eu queria entender uma coisa. Em todos os bairros, o transporte coletivo de Mococa entra? Outra coisa, se não entra em todos os bairros, como que ele pode exigir que todos os funcionários que moram em bairros que não entram no transporte coletivo, que o mesmo pegue o transporte? E se eu quiser... Tem gente que entra de madrugada no trabalho. Se o cara quiser ir com sua motinha, usar o seu combustível, para que ele possa ir trabalhar, é um direito que ele tem. Foi acordado entre as partes. Outra coisa que eu também penso, ele está tirando o recurso de vocês para passar para o empresário da Transcol, que é R$75 mil por mês.
Então, isso ele está tirando do funcionário para dar para o empresário. Então, no meu ponto de vista, também existe um grande equívoco nisso, e que nós vamos discutir até o último minuto dentro da forma democrática, respeitosa em todas as partes, mas defendendo aquilo que é certo. E pode contar conosco. Obrigado. Antes de passar a palavra para o nosso companheiro vereador Bob, eu quero convidar também para sentar conosco aqui na mesa o ex-vereador, diretor do sindicato, o presidente, o Chico do sindicato, Francisco Gabriel, por favor, junte-se a nós também. Ele que é um defensor natural dos trabalhadores. E passa a palavra para o Bob nesse momento. Boa noite a todos. Como nossos colegas de bancada já disseram, os novos vereadores, nós estamos aqui defendendo uma causa de vocês, uma causa justa. Não preciso detalhar mais, que todos já estão a par do que está acontecendo. E o que a gente precisa é também o respeito, tanto com vocês quanto com a gente. Porque, junto, e converso com o nosso departamento jurídico, ele está tirando uma lei através de decreto. Então, desrespeitou também essa Casa de Leis, que por regulamento interno, se derruba uma lei, só outra lei. Então, essas alterações teriam que ter vindo para casa também para a gente votar. Isso foi tomado por decreto. Então, é uma outra maneira a gente está fazendo, depois o jurídico vai estar passando também quais serão os caminhos legais. É isso, né, doutor? Então, a gente não vai estender, que a gente precisa de conteúdos, palavras de vocês, e agradecemos muito e estamos com vocês. Aquilo que vocês estiverem disponíveis, pode contar que terão nosso apoio aqui na casa. Tá? Muito obrigado a todos. Eu quero, antes de passar a palavra para o pessoal daqui do sindicato, dos servidores, eu quero só fazer uma pequena observação de que o problema de Mococa, o problema do mundo, na verdade, não é falta de dinheiro. Sabe? O problema do mundo, Barizon, é muito dinheiro na mão de poucas pessoas. E nesse ato, é mais ou menos o que está acontecendo. Tira aí R$130 aproximado do Vale do Transporte, de todos vocês, que a princípio parece que é pouco, mas faz falta, e dá uma bolada próxima de R$80 mil mensal, que daí você multiplica por 12 meses, Chico, dá R$1 milhão, né? E concentra na mão de um cara só. Então, o problema não é a falta de dinheiro, é muito dinheiro na mão de pouca gente. Então, o que for do nosso alcance aqui, a gente vai tentar reverter isso na forma da lei, com o apoio do sindicato, que a gente sabe que já está se mobilizando bastante sobre isso também. E de não permitir tanta injustiça assim com o pessoal que, na maioria das vezes, mais precisa. Então, feita essa observação, gostaria muito que o Rodrigo ou o doutor Renato do sindicato usasse a palavra também, ficasse à vontade. Boa noite a todos. Presidente Elisângela, presidente Elias, presidente Rodrigo, demais integrantes da mesa. Boa noite, servidores. É muito importante a presença de todos vocês, ouvir cada um, cada necessidade, cada interesse. Hoje aqui, acho que é de suma importância nós continuarmos essa conversa. Há alguns dias que nós temos essas notícias. No sindicato, a gente tem conversado bastante com os servidores, tentando entender cada problema que aflige cada pessoa de formas distintas, mas, de certa forma, o problema é o mesmo. Nós temos conversado com o prefeito desde um pouco antes da posse, tentando negociar não só a questão salarial, mas também as condições de trabalho. Em primeiro momento, nos pareceu uma pessoa assim, extremamente solícita, aberta à negociação, sempre dizendo, eu também sou servidor. Polícia delegado, é servidor público estadual. E nós tínhamos a esperança e a boa expectativa de que nós seríamos
bem ouvidos. Mas, infelizmente, isso se demonstrou bastante de forma contrária. Em primeiro momento, sim, deu para conversar, mas quando nós começamos realmente a negociação, vamos falar da questão salarial, a conversa foi alterada, mudou a conversa. E antes da posse era uma pessoa, um negociador, após a posse, a negociação se tornou totalmente diferente. Nós fizemos seis reuniões a respeito da questão salarial. No primeiro momento, a resposta era 0. Não há condições de nenhum aumento. Tentamos de todas as formas com que ele entendesse as necessidades, o tempo já de desgaste salarial que a gente está enfrentando, o problema do ano passado, todas as perdas salariais que os servidores vêm enfrentando nos últimos anos. Não só os últimos bastante longe. Mas, infelizmente, não havia diálogo. Sempre havia uma grande resistência. Devagarzinho, reunião por reunião, a gente foi tentando e conseguindo aumentar esse índice, que era 0. Conversamos com o seu Adelmiro, que é o diretor financeiro. A primeira palavra, o primeiro número que apareceu foi 4%. Precisamos engrossar um pouco a conversa e até, com um pouco de falta de educação, apresentar o projeto de campanha deles. Tá? No projeto de campanha, a gente abria o livrinho dele lá assim, olha, o senhor prometeu a inflação, o senhor vai ter que cumprir pelo menos o que o senhor falou durante a campanha. O servidor está esperando e, além de tudo, ou acima de tudo, o servidor precisa desse aumento de forma correta e principalmente justa. Não é nada a mais do que o direito de cada um ele reconhecer o pagamento ou o reajuste da inflação do ano anterior. Precisamos 6 reuniões para que ele lembrasse que ele prometeu durante a campanha. E sempre dizendo, eu sou servidor, eu sei quais os problemas da classe. E isso é um breve resumo de todo o tempo que a gente ficou, e essas reuniões, embora 6 parece pouco, mas eram 6 reuniões de 3 horas cada uma. 4 horas cada uma. A última reunião, acho que demorou 4 horas, quase 5 horas. Passamos a tarde toda aqui no gabinete para conseguir o reconhecimento da inflação do último período. Mas, enfim, isso foi a respeito simplesmente da questão da reposição salarial. Para conseguir alguma coisa a mais no Vale também deu o que fazer. O retroativo, também não queria dar o retroativo, a nossa database é março. Não quiseram reconhecer todo o retroativo, ofereceram a partir da posse dele, como se ele estivesse assumindo uma nova empresa e não uma cidade que já vem há muitos anos aí com esses problemas todos. Mas, enfim, isso deu para saber como era ou como vai ser essa próxima gestão. E nos últimos dias, tratando desse assunto mais latente, esse assunto imediato, nós não fomos pegos totalmente de surpresa, porque eram pinçadas algumas informações que a gente começou a entender como ele iria administrar a cidade. Em alguns momentos ele sempre falava, olha, mas a jornada está errada, o vale está errado, tem outros assuntos também, a cesta, ele fala que está errada, enfim, vários problemas aí que estão errados. Uma coisa que a gente identificou e nos chama muita atenção é que parece que todo o problema da cidade de Mococa é cada um de vocês. Isso que incomoda bastante. A cidade está uma maravilha. Tudo funciona, o transporte público é espetacular. Agora, o problema é cada um de nós. Esse que nos parece, que tudo que foi feito de realmente algumas mudanças que aconteceram na cidade foi a respeito do servidor público. Isso incomoda um pouco, porque nós sabemos que isso não é verdade. Tá? Como já foi dito aqui, a mola mestra da cidade é cada um dos servidores. Sem o servidor, nada funcionaria. Isso aqui foi construído, certamente, se não por aos olhos de um servidor. Senão, nada aconteceria. E nós não fomos pegos de surpresa, mas, em razão desses problemas aí, não houve publicação, como a presidente Elisângela disse, passou por e-mail, eles passaram no grupo de e-mails, lá o decreto 5.082, que determinou
a mudança da jornada. E também a questão do Vale Transporte, foi um comunicado interno entre eles, que foi fixado em murais, e nós ficamos sabendo. Juridicamente falando, ou judicialmente falando, eu não posso usar informações de Facebook, informações internas. Eu preciso de um ato, eu preciso de algo externo, publicado, no mínimo, com alguma oficialidade, para poder utilizar num processo. Então, nós soubemos da existência de uma modificação no Vale Transporte na quarta-feira, através do ofício que foi afixado nos murais aí dos setores, determinando que cada servidor retornasse ao DA para fazer o recadastramento. Isso ainda judicialmente é pouco, eu precisaria de um ato mais oficial. Na quinta-feira, dia 6 de julho, foi distribuído os olerites, tá? E já no olerite não constando aquele Vale Transporte que já nos últimos 4 anos está sendo pago no olerite. Também já era mais uma informação, mais um documento. E na sexta-feira, com o pagamento, efetivamente com o pagamento, nós percebemos aí, ou tivemos a prova, né, de que havia essa lesão no direito de cada um dos servidores. Então, na própria sexta-feira, dia 7 de julho, foi a data do pagamento de vocês, nós impetramos um mandado de segurança aqui na Vara do Trabalho, que está aos cuidados do juiz da Vara do Trabalho aqui de Mococa, questionando essa alteração sobre vários argumentos. Não só a questão de direito adquirido, mas sim a lisura da lei, a legalidade dessa lei, que foi bem votada aqui na Casa dos Vereadores, de forma correta, tendo-se iniciado através de uma negociação entre o sindicato, os servidores e o Poder Executivo, na época a prefeita Maria Edna. Então, e não é de hoje. Tá? Nós temos registros de problemas com o Vale Transporte há 10 anos. Nos últimos 5 anos, tivemos mais problemas, tá, com a implicância, vamos chamar no mínimo assim, a implicância da empresa que administra o transporte coletivo com o servidor. Eles, em primeiro momento, exigiam alguma carteira com fotografia recente. Isso ninguém tem, só carteira de motorista, que de cada 5 anos, obrigatoriamente, tem que ser renovado. O RG de cada um é bastante antigo, a carteira de trabalho é bastante antiga. Então, os documentos com foto que a gente usa são antigos, a não ser a carteira de motorista, para quem é motorista. Né? E 5 anos não é tão recente assim. Então, exigiam um documento com foto, começaram a negar a possibilidade da utilização de mais de 2 vezes por dia, começaram a exigir a utilização do transporte somente no começo da manhã e no final da tarde. Então, tinha várias ocorrências que o sindicato foi informado e nós começamos a tomar várias providências lá atrás, há 5, 6 anos, tentando diminuir isso. E o que nós percebíamos é que todos esses problemas era só com o servidor. O funcionário de outra empresa não tinha essas limitações. O funcionário de outra empresa poderia usar a qualquer momento o transporte, poderia entregar o vale para outra pessoa, que não tinha nenhum problema. Agora, o servidor, sim, o servidor não podia fazer isso. Então, a gente percebeu que era algo especificamente contra o servidor. E, em razão disso, insistimos em várias situações, tanto para o ex-prefeito Tony Naufel, como também para Maria Edna, até que, depois de muita negociação, nós conseguimos fazer com que o vale fosse pago em pecúnia. Isso não é nenhuma novidade. Em várias cidades acontece o pagamento em pecúnia. O dinheiro é pago para o servidor em várias cidades. Eu não vou lembrar todas as que nós pesquisamos, mas as grandes, São Bernardo do Campo, Campinas, São Paulo, Londrina, uma série de cidades aí que fazem da mesma forma. Então, se Mococa está errado, São Paulo também está. Se Mococa está errado, Campinas também está. E são grandes cidades que o transporte público é integral. Não é como nossa cidade, que em alguns bairros, principalmente os bairros mais novos, e a cidade cresceu bastante, há vários loteamentos em expansão. Nessas cidades grandes o transporte é integral. Tem metrô, ônibus, e aqui não.
Aqui de madrugada não tem transporte, em horários diferentes não tem transporte, sábado, domingo não tem transporte. Então, são situações bastante complicadas que nós vamos estar enfrentando. E digo isso, que é a questão da modernidade, que o prefeito poderia sim. Ele falou, não, eu não quero que seja pago em pecúnia, eu quero pagar no vale. Ele poderia ter esse pensamento. Ou seja, ele tem esse pensamento. Mas isso, além de ter sido negociado, o que poderia ser contraposto a respeito desse pensamento é que hoje, modernamente falando, a gente vê isso, né, na mídia, sempre se fala em um transporte alternativo, né, um transporte menos poluente. Óleo diesel utilizado nos ônibus é o combustível mais poluente que nós temos. Então, existem muitos outros meios de transporte de forma alternativa. Há campanhas, deixe seu carro uma vez por semana, use uma bicicleta, vá a pé, enfim, tem várias situações. E o que determina a legislação do Vale Transporte, a legislação que idealizou o Vale Transporte, é uma indenização, um auxílio para o servidor, o funcionário, enfim, para que ele compareça no trabalho. É uma indenização prévia, isso tem que ser pago antes para o servidor, o funcionário, ir até o seu local de trabalho e retornar para casa. Então, essas formas de meios de transporte, todas essas alternativas que existem, foram esquecidas pelo prefeito. Eu vi em alguns momentos, ele sempre fala em acelera, alguma coisa assim, querendo dizer algo moderno. Mas, infelizmente, essa atitude que ele tem tomado é bastante arcaica. Tá? Não está de acordo com o que a gente tem visto de modernidade. O prefeito Dória, de São Paulo, agora na metade de julho, faz pouco tempo, ele alterou a legislação do Vale Transporte em São Paulo, e fazendo novas regras, sempre pensando em modernidade. Tá? A ideia do prefeito, que tanto é copiado, é dar prioridade a esses meios de transporte alternativos. E é isso que a gente gostaria, tá? Sem entrar muito em detalhe de se está certo ou não. Mas, enfim, nós temos uma lei, a lei que estabelece o Vale Transporte em Mococa, ela vem em decorrência de uma história que começou com a legislação federal, mas que chegou com a nossa lei, a Lei 4.404, que foi editada agora pela prefeita Maria Égia. Já temos aí 3, 4 anos desse pagamento. E, como eu disse, nós entramos com uma ação, uma mandado de segurança aqui na Vara do Trabalho, que tem, infelizmente, um tempo aí para a gente ter um desfecho. Tá tudo muito no início. A justiça é, infelizmente, mais lenta do que a gente gostaria. O advogado, qualquer advogado, gostaria que o processo terminasse no outro dia. Tá? Nosso ideal seria esse. Mas, infelizmente, esses processos são demorados. Há uma série de documentos a serem analisados, as leis todas para serem analisadas, e nós esperamos um desfecho positivo e o mais rápido possível. Ainda é bastante cedo para a gente analisar qual vai ser o desfecho disso. Tá? Em primeiro momento, o prefeito vai ter que apresentar suas justificativas nesse processo, e depois o juiz faz o julgamento final. Por enquanto não tem nada, nós estamos ainda muito no início, como eu disse, nós temos uma semana desse processo, e aí sim a gente vai saber. O que o sindicato podia fazer nesse caso já foi feito. Judicialmente, nós intentamos esse processo, tentamos conversar com o prefeito a respeito dessa questão, mas, infelizmente, a partir do momento que ele tomou a decisão de cortar, ele não mais quis falar a respeito disso. Até então falamos várias vezes, mas assim que foi publicada essa ideia, ou exteriorizada essa ideia, ele não mais conversou com a gente, tá? Não quis mais responder aí as nossas indagações. Isso contra o Vale Alimentação. Tá? Então, nós temos já a ação proposta e vamos aguardar. Claro que ouvir cada um de vocês, participar de qualquer reunião, participar de encontros, seja com os vereadores, seja com o prefeito, e também, principalmente, com os servidores, vão ser ações do sindicato. Não é porque a ação está proposta que nós vamos fechar os olhos e ficar esperando. Estamos ainda, sim, atuando, mas o que poderia ser feito, a questão judicial já foi feito. Tá? Agora é só aguardar e acompanhar o processo.
Quanto à jornada de trabalho, que é o segundo ponto, não sei se eu estou me alongando, mas acho que é importante a gente explicar algumas coisas. Se eu estiver me alongando, presidente, faça favor. Quanto à jornada de trabalho, como já foi dito aqui, em 2002 foi feita uma negociação entre o prefeito naquela época e os servidores. Havia uma necessidade de dar um aumento, mas diziam que não tinha, as economias do município não eram suficientes. Então houve essa negociação para a redução da jornada de trabalho e assim o servidor poder complementar a sua renda com uma outra fonte um outro trabalho, uma outra obrigação. Isso é a história. Tá? Nós não podemos, de forma alguma, virar as costas para a história e não ignorá-la. Tá? E, infelizmente, é o que a gente tem visto que está acontecendo. Com essa redução da jornada, pelo menos a história diz, a ideia era que todos os setores, todos os servidores passassem a trabalhar 6 horas. Mas, infelizmente, foi feito somente o acordo coletivo para alguns setores. Depois de algum tempo, foi alterado esse acordo coletivo, ampliando para outros setores também a jornada de 6 horas. E ficou estabelecido no acordo coletivo, naqueles acordos lá de 2002, essas alterações. Esses acordos foram renovados até 2009, me parece, com essas mesmas determinações. O prefeito Tony Naufel, em 2009, já não quis mais renovar esses acordos, mas também não colocou nada no lugar, não houve uma alteração, simplesmente não houve uma renovação a partir de 2009, salvo engano, foi a última, o acordo era de 2008, com efeito até 2009. A partir de 2009, já não, o prefeito Tony Naufel não quis fazer esses acordos. Ou seja, como ele foi instituído em 2002, nós estamos em 2017, são 15 anos de jornada de trabalho para grande parte dos servidores de 6 horas. Isso não pode ser simplesmente ignorado pelo atual prefeito. Existe uma legislação trabalhista que determina que não há possibilidade de uma redução dos direitos do servidor. Da mesma forma, só a questão do que nós fizemos, da mesma forma com o Vale de Transporte, nós tentamos negociar a todo momento, até que ele tomou decisão e não mais quis conversar conosco. Houve uma divulgação do decreto 5.082, de uma forma interna entre eles, e isso logo nós ficamos sabendo. Também a expectativa era que esse decreto fosse publicado no Diário Oficial do município, através dos jornais locais, no final de semana. Nós esperamos essa publicação, não aconteceu, publicaram vários outros decretos, mas aquele decreto não foi publicado, mas nós tínhamos já o conteúdo, a notícia integral daquele processo, daquela ideia. Então, na segunda-feira, logo após a não publicação, naquele final de semana que a gente estava esperando, logo no início da manhã de segunda-feira, nós protocolamos um outro pedido, junto aqui à mesma vara do trabalho, outro mandado de segurança, tentando resgatar essa jornada de trabalho, ou determinando que ela seja sempre respeitada, principalmente em razão dos últimos 15 anos dessa jornada. Existem vários fundamentos, mas o principal seria esse tempo que se transforma num direito adquirido. Tá? Isso, em razão da alteração do contrato de trabalho de uma forma mais benéfica, isso é acrescentado no contrato individual de cada um. Então, o contrato que havia, seja ele com que jornada fosse, tá? A partir do momento que há negociação, há o estabelecimento através de um contrato coletivo, e a manutenção dessa alteração pelos últimos 15 anos, e essa alteração passa a integrar o contrato individual de cada servidor. Isso não pode ser, como eu disse, ignorado. Tá? Existem várias situações, vários elementos, vários fundamentos nesse processo, que também estará sendo analisado na Justiça do Trabalho. Da mesma forma do Vale, infelizmente, o processo é demorado, não é de uma forma rápida. Nós estamos pleiteando liminares para ver se a gente consegue evitar que aconteça o retorno agora dia 1º, conforme
a determinação do decreto. Infelizmente, até agora, a gente não obteve essa liminar, mas estamos insistindo nela, tá, para que isso seja o mais rápido possível. Assim que sair, obviamente, nós vamos divulgar a todos e continuar tentando persuadir o prefeito. Por isso é importante essas reuniões, todas essas deliberações, para a gente continuar buscando a salvaguarda, o resgate, a garantia desses direitos que estão sendo alterados. Da mesma forma do Vale do Transporte, nós fizemos tudo na questão judicial possível, exatamente no primeiro momento que era possível. Na segunda-feira, com a não publicação, nós impetramos esse mandado de segurança, ou seja, já faz aí uma semana, e aí estamos aguardando aí o desfecho desse processo. E, claro, torcendo para que ele seja positivo e em resgate ao direito dos servidores. Acho que para a gente começar a conversar, acho que está mais ou menos esclarecido. Deuduca, né? Só um instante, a gente vai concluir a mesa, aí nós vamos passar para o plenário. Eu gostaria, questão de justiça, o vereador Caju não veio porque está em horário de trabalho, né? Ele também justificando a ausência do Caju que está trabalhando. E eu gostaria que o companheiro aí, o ex-vereador, o Chico do sindicato, também fizesse uso da palavra. Ele que é um grande conhecedor dos direitos dos trabalhadores de um modo geral, especialmente os metalúrgicos, mas tem um amplo conhecimento na área trabalhista, e eu gostaria que ele fizesse uso da palavra. E só queria fazer uma observação, Chico do sindicato, que é triste a gente constatar que o Tiririca estava errado, né? Ele falava, pior que tá, não fica. É um negócio delicado. Mas está a faixa muito bendita ali, ó, nenhum direito a menos. E a gente vai manter essa mentalidade, essa bandeira junto com vocês. Chico, a palavra é tua. Ok. Pedir licença aqui, senhor presidente, presidente da casa, presidente da comissão, demais vereadores, para falar em pé. Eu prefiro falar em pé, que aí dá para ver todo mundo e ver a reação de vocês. Primeiro, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, ao pessoal, a assessoria da casa, ao nosso sindicato, funcionário público, Rodrigão, a quem cumprimento todo mundo, a vocês, servidores públicos, servidoras, a nossa diretoria do nosso sindicato, está toda aí, em nome do sindicato e em nome da nossa central, Força Sindical, que a gente está aqui representando a nossa central. Virou moda, senhores e senhoras, jogar todas as dificuldades que os nossos administradores têm nas costas do trabalhador. Há poucos dias, nós tivemos aí uma derrocada, são mais de 120 artigos da CLT que nós perdemos e que nós vamos ter que ir à luta para confrontar isso a nível nacional. Se não bastasse isso, que é uma vergonha nacional, esse governo que aí está, tirou numa paulada só 120 direitos nossos que nós tínhamos na CLT. Em nome do quê? Em nome da modernidade, né? No nome daquilo que se precisa fazer para salvar a situação do país. Ora, em cima do lombo do trabalhador. Muito bem. Nós estávamos aqui pensando que era só a nível nacional. De repente, a gente começa a ouvir, doutor, essa conversa para cima dos funcionários públicos aqui na nossa cidade, aqui no nosso município. E eu fiquei pasmo. A hora que eu comecei a falar com o Rodrigo, de estar mexendo no Vale Transporte, né, outras questões no setor da educação, que eu estou sabendo, no setor lá do barracão. Eu falei, meu Deus do céu, já não basta, né, a punhalada que nós levou a nível nacional, agora a nível municipal. Daí veio de novo mais uma punhalada, essa para matar. Para quem tem a jornada de 6 horas, é um direito adquirido. A proposta é para ir 8 horas
a jornada de trabalho. Eu imediatamente liguei para o Rodrigo. O Rodrigo falou, olha, Chico, tem essa conversa, mas nós temos uma reunião agora, na semana que antecipava essa reunião, e constatou nessa reunião, o sindicato tem essa ata, tá certo, Rodrigo? Que realmente foi levantada essa discussão com a administração de que realmente eles têm essa intenção, publicado aqui na imprensa local do município, o Destaque divulgou isso nas redes sociais, e só não, me parece que não oficializou a publicação, mas uma reunião com o sindicato, uma ata, que obviamente foi lavrada, essa já é uma comunicação. E além disso, onde tem fumaça, tem fogo. E eles querem realmente, depois a gente vai aqui apurando as informações, realmente voltar às 8 horas. Que virou moda, gente. Né? O Congresso Nacional deu uma tacada na nossa cabeça, que até agora a gente está zonzo. O movimento sindical, a classe trabalhadora do país, está buscando rumo. E aí, não só por isso, veio uma paulada maior ainda em cima de vocês. A gente está falando de direito adquirido. O que é direito adquirido? Há 3.000 anos antes de Cristo, já se falava no direito adquirido. Para os camponeses, para os artesãos. Veio os romanos, também ali definiu-se o que é direito adquirido. Porque ele sai fora do direito do trabalho. Ele entra na questão da legalidade, da moral, da ética, do costume. E por que nós trabalhamos, infelizmente, lutando para reduzir a nossa jornada de trabalho? Porque nós trabalhamos 8 horas, descansamos 8, e mais 8 para o lazer, para a família, para o estudo. Então, essa jornada, o dia, 24 horas dividido por 8, é para isso. É a jornada inglesa que a gente fala. Que nós já chegamos a trabalhar 17, 18 horas. Mas isso era no século passado. De repente, a luta da classe operária é diminuir a jornada de trabalho e manter o salário. Ora, o que nós sabemos aqui em Mococa, ocorreu isso há 15 anos. Né? Nós poderíamos ter aqui na mesa, inclusive eu falei para Elisângela, que seria bom ter convidado o Cid Espanha, que está aí vivo, a Eliana, que estava no sindicato, que na época ela fez, que podia estar aqui, são testemunha viva daqueles que assinaram o decreto, quando reduziu a jornada dos senhores, de alguns setores. Não é isso? Muito bem. Esse acordo que os senhores tinham foi colocado, veio vindo até 2000, o doutor falou agora, 2009. Depois não se fez isso. E nem por isso o prefeito, que antecedeu o que está aí, não falou em retirar direito, porque respeitou. A palavra certa, gente, é respeitar o direito. Respeito. Se tu queres o respeito, tu tem que dar o respeito. E não está tendo esse respeito. Então, o que nós fazemos? Coloquei para o Rodrigo. Nós da Força Sindical, nós do Sindicato Metalúrgico, estamos à disposição de vocês, a hora que vocês precisar, a hora que o sindicato precisar, toda a nossa estrutura, não só nossa, como do Estado inteiro, para estar ajudando vocês. O doutor disse muito bem. O primeiro ato é esse, é se fazer buscar na justiça do trabalho. E está numa hora boa para a gente ir buscar as nossas questões na justiça do trabalho. Porque o Congresso Nacional também quer acabar com a justiça do trabalho. E a justiça do trabalho tem se posicionado ao nosso lado. O Ministério Público tem posicionado ao nosso lado. Então é hora da gente ir lá bater na porta. Mas só isso não basta. Nós temos que demonstrar, como vocês estão fazendo aqui hoje, então de parabéns. Eu não esperava todo esse montante de pessoas aqui hoje, de funcionário público, dizendo, olha, nós vamos resistir o nosso direito. Ou não vai? Essa, gente,
Essa é a postura que todo mundo amanhã tem que levar para aqueles que não estão aqui, porque me parece que tem 500 trabalhadores, se não salva a memória, tem 500 trabalhadores que têm esse direito. Será que esses outros 500, aqui não tem 500, está hoje vendo novela? E está deixando para vocês? Mas não se iluda, amanhã é dia de falar com esse pessoal. É dia de chamar o companheiro do lado. Porque não vai parar nisso, gente. Amanhã é dia de falar com eles, é de conscientizar eles. Porque pode sim bater no peito e dizer, olha, eu quero tirar a cidade do buraco em cima do trabalhador, nas costas do trabalhador. Mas pode sim você dizer, não estou contente com esse prefeito, vou dar uma banana para ele. É essa postura que vocês têm que dar. Porque está tirando o direito de vocês. Como o Congresso Nacional fez agora há pouco com a gente, o prefeito está fazendo com vocês. Eu vejo aqui companheiros que quantos e quantos anos está na prefeitura, gente. Tem dado sangue aqui. E tem passado prefeito, passa prefeito. Eu tiro nessa casa aqui 8 anos, deixa um percentual para lá, esquece do reajuste, né? Tem perda salarial de vocês, e vai levando. O funcionário público cada vez ganhando menos, uma dificuldade do caramba. Eu me lembro, às vezes, que eu estive aqui, junto com o Barizão, agora há pouco estava falando com ele, né? A gente trabalhava para compor o número, nos anos que a Marielle esteve aqui, no último ano, deixou de dar quase que 5% de reajuste para vocês, que nunca mais vocês vão buscar isso. Gente, vocês têm que reagir. Eu acho que o nosso advogado do sindicato está perfeitamente tranquilo, e eu deixo o nosso departamento da federação, doutor, que faz o tribunal, que talvez aqui, na primeira instância, o nosso juiz aqui da primeira instância pode estar até pressionado, porque o nosso prefeito hoje sabe muito bem como é que pressiona. Ele veio de uma escola que sabe como pressionar. Ele é um delegado. Agora, para o outro lado, companheiro, para o outro lado, a justiça não acaba aqui do lado. Ela não acaba aqui. Ela tem um segundo tribunal que a gente tem em Campinas, tem um terceiro em Brasília. Eu acho que tem que estar preparado. E aí, doutor, aqui perante vocês, como dirigente da central que sou, da Força Sindical, que o sindicato de vocês está ligado, eu proponho e deixo aqui toda a estrutura que nós tivemos, viu, Rodrigo? Dentro da nossa federação, dentro da nossa confederação em Brasília, dentro da nossa central, para usar os nossos advogados naquilo que você precisar. Se precisar da gente ir para Brasília, a gente vai com o Rodrigo, vai com vocês, doutor, apresentamos, porque não se pode fazer isso com direito adquirido. Chega. Até quando o funcionário público vai ser burrinho de presépio das administrações? Tem administração, gente? Tem administração que respeitou vocês. Eu me lembro que a gente sentava aqui, discutia a composição do número, né? Colocava, fazia o diabo para conseguir. Mas tem administração que em muitos pontos não respeitou vocês. Tem que acabar essa fama de que funcionário público não faz nada, é vagabundo. O caramba! Funcionário público trabalha pra caramba. A cidade tem que reconhecer isso. Tá? Tem que reconhecer isso. Não pode, gente. Não pode. E às vezes eu ouço funcionário público, o cara criticar o funcionário público na frente dele. Olha, em todo o segmento da sociedade, em toda a categoria, tem os que prestam e os que não prestam. Como tem dirigente sindical que não vale nada. É ladrão mesmo. Como eu sou da minha categoria. Mas isso eu não posso generalizar. E querem jogar, eu já percebi isso, presidente e presidente da comissão, querem jogar o funcionário contra a população. E aí que entra vocês, que vocês também é funcionário, pagam imposto como todo mundo, tem que conscientizar os companheiros que estavam aqui. Porque não para só na justiça do trabalho. Vai pela paralisação. Vai pela greve.
vai dizer para a população, para isso, que nós não estamos contentes. Ah, mas fazer greve, Chico, eu estou com medo. Ah, mas senão... Vocês têm garantia de emprego, caramba. Greve, lutar por um direito adquirido, não dá greve ilegal em lugar nenhum do mundo. Tá? Vocês têm uma coisa que eu vivo 30 anos correndo atrás. Garantia de emprego. Graças a Deus vocês têm. Imagina se vocês não tivessem. Era cada nova eleição, é um tanto de servidor na rua. Ainda bem que vocês têm a garantia de emprego. É por isso que vocês têm a garantia de emprego. Agora, falou em paralisação, falou em greve, todo mundo, parar. Tem que fazer assim, gente. Não basta só a justiça do trabalho. Tem que ter a união. Mas não vamos parar tudo de uma vez, nós não conseguimos, como o Rodrigo tem falado. Para por setor. Como os coletores deu exemplo para vocês esse dia. Para por setor. Nós queremos ser ouvidos, nós temos um sindicato. Porque se ficar só nessa balela, de fazer assembleia, de fazer reunião, tá? De tentar vir aqui na justiça, gente, eles vão passar por cima de você de contrator. Então, sair daqui amanhã, chamar cada companheiro, vamos nos preparar. Vamos preparar para lutar por nosso direito. Imagina vocês têm um direito adquirido de 15 anos. Ah, não renovou esse acordo mais, mas faz 9 anos que não renovou esse acordo. Direito adquirido. Como é que eu vou fazer agora? Não, eu vou tirar. Ora. Precisa ter o quê de vocês? União, companheirismo. E por setor não dá para parar os 1.400 uma vez? Não dá. Mas para por setor, aí dá para vocês parar sim. Tá? Dá para vocês parar sim. Agora, não adianta falar assim, nós vamos parar só nós. Não, vocês têm que puxar o outro companheiro. Se cada um, viu, companheiro? Companheiro, um minutinho. Se cada um sair daqui de noite, hoje, e chegar amanhã, conversar com o companheiro, cada um pegar mais um, são mais da metade dos 500, já dá para fazer um barulho bom. E não precisa ser todo mundo, tem que ser para o setor. Mas dá na mão do sindicato, entrega para o sindicato. Faça a comissão para o setor, senta junto com o sindicato, para ir lá discutir. Dizer, olha, nós não queremos que mexa. Não é por aí que vai tirar a situação do município do buraco. Não é por aí que nós vamos melhorar o orçamento do município. Não é nas costas do trabalhador, tirando o direito dele, vai melhorar o nosso orçamento. Não vai, não é por aí. Não foi essa a proposta que fez na televisão. Não foi essa a proposta que fez, que ia tirar no lombo do trabalhador funcionário público, né, o direito de equiparar o orçamento da cidade. Não foi isso que eu ouvi. E olha que eu fiquei atentamente a cada programa que teve da TV Direto. Atentamente. E não foi isso. Agora, o sujeito chega na cadeira. E a primeira coisa que ele faz é tirar direito de vocês de adquirido. Ora, gente, vocês têm um reconhecimento do sindicato de vocês danado lá fora. Os funcionários públicos de outras cidades têm um reconhecimento do caramba em cima dos meninos do sindicato de vocês. Se vocês fizerem aqui, eles põem 50 pessoas, 60 pessoas do pessoal que ajuda eles. E nós põe mais 100, mais 200 pela força. Ora, como é que nós não podemos parar um departamento? Como é que nós não podemos chamar aqui? Como é que nós não podemos chamar aqui, não só a TV Direto, mas a TV aqui regional, e dizer, nós estamos parados por quê? Não queremos aumento, não. Não é isso que nós estamos brigando, né, Barizão? Nós estamos brigando aqui para adquirir, para segurar o que é nosso. Está tirando. Estão tirando de vocês. Então, eu acho que fica essa mensagem do nosso sindicato, da nossa central, estamos à disposição para ajudar naquilo que vocês precisam. Já falei isso para o Rodrigo, falo aqui publicamente para vocês. Tá? Que é importante ir buscar o ressarcimento na Justiça do Trabalho. Não tenha dúvida. Esse é o caminho da civilização. Mas mostrar para vocês, e vocês têm que demonstrar aqui, ó, para o gabinete, que vocês estão unidos, que vocês não vão deixar tirar direito adquirido. Isso eu quero ver de vocês. Ah, mas fazer greve?
Pará, eu tenho medo. Quem não tem medo? Mas vocês têm uma coisa que ninguém tem. Categoria nenhuma tem. Garantia de emprego. Vocês têm. Greve ilegal não dá. Que é direito adquirido. Vocês estão lutando por uma coisa que é de vocês. Está no bolso. Está te tirando do bolso. Isso não dá greve legal. Então precisa esse caminho que eu prego aqui para vocês. Tá bom? Estou à disposição para a gente debater mais. Tá certo? Me desculpa alongar, mas eu acho assim. Na vida tudo tem um limite. E com vocês já passaram do limite. Era isso. Meu Chico, obrigado pelas tuas colocações. E fica realmente a palavra de ordem é manter a união entre vocês. Quero aqui agradecer muito a presença também do vereador Daniel Giroto, que está entre nós. Você quer usar a palavra, Daniel? Tranquilo? Não, tranquilo. Mas seja bem-vindo entre nós. Boa noite. Peço desculpa pelo atraso. Eu estava lá no Pôr do Sol, representando a comunidade Pôr do Sol, e acabou agora, eu vim para cá também para ajudar vocês. Obrigado. Daniel Giroto é sempre companheiro em todas as horas. E eu quero... a Elisângela vai usar a palavra novamente aqui rapidamente, mas na sequência já vai passar para vocês aí que é muito importante o momento de vocês desabafarem, usar a palavra, tá? Depois da Elisângela eu vou passar para o plenário, então. De desculpas aí para quebrar o protocolo, mas é um minutinho só para falar duas coisas. A primeira, doutor Renato, que nós estamos hoje, eu tive contato com vários funcionários que me perguntaram, a lei do aumento já foi aprovado, né, na Câmara, ou já está sendo discutido, que o Poder Executivo ainda não enviou o projeto de lei do 544, como foi acordado em Assembleia. Tá? Esqueci na minha fala de deixar isso bem claro. Mas nós, como presidente da Câmara, tenho certeza que o sindicato também tem feito esse trabalho de cobrar que eles mandem, porque senão depois, daqui uns dias, tem o pagamento de agosto e não sai de novo o aumento. Então, nós precisamos ter esse tempo aí de analisar o projeto, para o projeto ser aprovado, para que a reposição salarial venha no próximo mês. E outra coisa que eu queria dizer, até dentro da fala do Dr. Renato, é que essa implicância que a gente parece ver, né, do Poder Executivo com os funcionários, ela fica bem clara hoje aqui nessa audiência. Não que a gente queira um embate, muito pelo contrário, a gente quer o diálogo, a gente não quer o embate político, a gente quer o diálogo, a gente quer a abertura de ouvir. E todas as audiências públicas que nós fizemos, o Poder Executivo esteve presente nas audiências. E hoje, que era uma audiência importante para ouvir o funcionário, para estar aqui discutindo uma questão tão importante como essa, não tem um representante do Poder Executivo. Então, isso deixa a gente muito entristecido, né, em ver o descaso que realmente está sendo tratado essa questão. Bom, obrigado, Elisângela, pelo teu esclarecimento. E quero só reiterar a fala da Elisângela, que realmente o Executivo tem que mandar para a Câmara a questão do aumento do 5,44, que nós, vereadores, vamos aprovar no ato. Mas já era para estar aqui ontem, né? Porque nada mais justo que cumprir o que foi prometido, que também não foi nada além da conta, foi simplesmente a inflação. Mas, assim, uma conta rápida, né? Para quem ganha R$1.000, 5,44 vai dar R$50 de aumento. Aí, na outra mão, tira 128, então, está tudo assim, contrário dos direitos de vocês. Então, conforme nós já havíamos combinado, a palavra está com vocês. Só gostaria que quem for usar a palavra falasse no microfone e que vai constar em ata, aí antes só se identificasse falando o nome e usar o microfone, por favor. Mas está à disposição, viu, Deuduca? Quem quiser usar a palavra, vai se preparando aí. Está à disposição. Alô.
Boa noite, meu nome é Marco Alexandre Del Duque, sou funcionário da Prefeitura. Eu acho que essa pergunta, doutor, todos os funcionários também devem estar em dúvida. Digamos que o juiz demore a dar a resposta do pedido do sindicato. O que eu acato 1º de agosto? O decreto ou o direito meu adquirido em lei? Ou seja, faço 6 ou faço 8 horas? Bom, essa é uma questão bastante importante. Nós estamos lutando de todas as formas para conseguir essa decisão o mais rápido possível. Seja ela positiva aqui ou negativa, nós vamos para o tribunal, né, e tentar, de todas as formas, que isso aconteça antes do fatídico dia 2 de agosto. Certamente nós vamos obter essas informações, ou uma negativa ou não, nós vamos conseguir essas decisões liminares antes dessa data. Se acontecer, a gente não tenha essas liminares, nós vamos ter que fazer uma assembleia e decidir qual o futuro, qual o rumo que nós vamos tomar. Tá? Imagine cada um vai ter que analisar e numa assembleia cada um fazer o seu voto. Não dá para eu adiantar o que eu acho. Tá? Todos os mecanismos de negociação vão estar disponíveis, tá? E todas as maneiras de pressão, obviamente, também. Pessoal, o microfone está à disposição. Aproveita a oportunidade, fique à vontade. Boa noite, sou Ivan, de Garaí, funcionário. Eu acho uma injustiça enorme que vamos fazer conosco, com a nossa classe. Por quê? Meu salário base é R$ 870. E eu faço hora extra. Faço serviço depois do horário. Tenho um serviço que eu sustento minha família. Tem filha, tem mulher, né? Tem a casa, tem minhas contas. Então, como que a gente vai voltar a trabalhar 8 horas com um salário de R$ 870? 5% em cima. O que vai ser meu salário? Então, eu acho que o prefeito, né, está ouvindo, com certeza, ele podia ter o coração mais aberto e escutar a nossa classe. Porque quem votou nele, acreditou nas verdades que ele falou na eleição. Nas verdades que ele prometeu para os funcionários. Né? Então, nossa classe hoje está desvalorizada demais. Como que eu vou chegar em casa com um salário no final do mês de R$ 870? Né? Sem um serviço que é garantido depois do horário. Então, eu falo por mim, eu não faço hora extra. Então, eu acho que ele devia pensar mais na nossa classe. E como vai chegar dia 1º de agosto? Eu vou ter que parar com o outro serviço que eu tenho? Então, eu acho que chegou a hora da gente se unir. Como o Chico disse, vamos parar. Não tem outra solução. Se o juiz vai demorar a posição dele, vamos parar a prefeitura. Quem toca a prefeitura somos nós, funcionários. Eu não tenho medo de perseguição. Eu falo aqui, eu acho que muita gente não vai falar aqui com medo de perseguição. Eu não tenho. Eu não tenho porque eu sou concursado, sou funcionário há mais de 15 anos. Então, vai perseguir a gente porque é um direito adquirido. Então, eu acho que todos vocês podem vir aqui e falar. Entendeu? Muita gente aqui está com medo de falar, eu tenho certeza, com medo de perseguição. Mas nós somos funcionários concursados, gente. A hora é agora. Tá? Obrigado. Bom, parabéns. Boa noite. Meu nome é Edna Cláudia, eu sou do setor da educação. E assim, a minha pergunta é o seguinte, nós da educação, nós não temos o direito a nada. Simples assim. O nosso salário é 805, é o salário que nós recebemos. Não temos direito a nada e todos os nossos direitos foram tirados. E uma outra pergunta, se não deu tempo dele mandar esse decreto do 5,44, que é o que eles estão dando de aumento para a gente, que é pouco, que mesmo com isso eu vou continuar tendo abaixo do mínimo o meu salário. Como que deu tempo dele tirar o vale transporte nosso?
Renato, Rodrigo. Pessoal, quiser usar a palavra, tá à vontade, viu? Deixa só. O acordo foi realizado antes do final do mês passado, né? Então nós tínhamos tempo hábil para que dia 20. Então, se ele mandasse para cá no dia 29, nós teríamos votado no dia 29 esse aumento de salário, mas não foi enviado, né? Não, sim, só estou explicando. Então, quero dizer que ainda não foi enviado, como a nossa presidente falou, para casa para que fosse votado. Pessoal, mais alguém deseja usar a palavra? Alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveito que nós estamos aqui com a assessoria jurídica da Casa dos Vereadores, doutor Marcelo, pessoal do sindicato, doutor Renato, o Chico do sindicato também conhece muito da legislação trabalhista, como todos sabem. Boa noite, meu nome é Elizabeth, vocês já me conhecem, porque eu estou sempre falando aqui. Eu só penso assim, minha rua está cheia de buraco, o transporte continua uma porcaria, todo mundo sabe, e a preocupação do prefeito é nossa, entendeu? Nós que não trabalhamos direito, nós que não temos direito a ir trabalhar, entendeu? Eu acho assim, ele não está tratando a gente como o que a gente é. A gente toca a prefeitura. Todo mundo sabe disso. O dia que a gente não for trabalhar, não tem serviço público, porque ele não toca. Nem ele, nem o assessor, ninguém. Quem lida com o povo somos nós. Eu acho assim, nós somos o retrato do jeito que a gente é tratado. Quando a gente é tratado bem, o nosso patrão trata a gente bem, a gente é respeitado, todo mundo que chega até a gente não vai receber nenhum tipo de reclamação. Você vai ser atendido no PPA, ninguém do PPA vai dizer assim, hoje eu estou de saco cheio porque eu tive que vir a pé. Não, se ele foi corretamente, se ele está feliz, ele vai trabalhar melhor. Todo mundo sabe que modernidade é isso. Grandes empresas hoje, o Chico do sindicato sabe disso muito bem, tem até descanso depois do almoço. O meu descanso é ir a pé para a Coab 2. Esse é o meu descanso. Porque a circular não passa lá. Você entendeu? Hoje eu tenho que dividir o meu ônibus com o pessoal do Gil do Geraldo, com o pessoal que mora perto do motel, que lá também a circular vai até a ponta também. Se morar lá em cima tem que acabar de chegar a pé. Ou seja, falta de respeito. Esse que é o problema entre a nova administração e o funcionário público. Não é que a gente não está entendendo que ele não pode dar aumento. Eu nunca entendi que ele não podia me dar aumento. E não acredito também que é por causa do meu salário que a prefeitura está dessa essa bagunça que eles estão dizendo que está. Eu acho assim, está jogando em cima da gente. Porque todo mundo sabe quem é a gente que pega essa vale transporte. Quem ganha quanto? Então, por que tirou da gente? Quem é que trabalha 6 horas? Quem faz serviço braçal e precisa trabalhar em outro lugar. É só isso que eu acho. Ele tem que entender, tem que começar a conversar com ele para ele entender que sem a gente ele não é nada. Nós somos a mesma coisa sem ele. Nós somos os mesmos, independente de quem está na administração. Mas a administração boa ou ruim depende da gente. Obrigado. Bom, como já foi dito, cópia da ata que daqui vai chegar às mãos do prefeito. É bom que, já que ele não recebe vocês serão ouvidos por ele através dessa audiência aqui, né? Pessoal, boa noite. Meu nome é Paulo Roberto Deuduca, trabalho na prefeitura, na área de saúde. Eu queria saber qual a justificativa que ele teve para tirar o Vale Transporte, sendo que esse ano a gente está vivendo uma audiência, como que a gente fala? Foi feita uma audiência pública para mudar o transporte. Uma licitação. Isto. Aí eu pergunto, o quê? Suponhamos que ele gaste 50 mil com o funcionário. Quanto que ele vai pagar para a Transcom? É 25? Teve diferença nisso? Não teve nada. Eu acordei 2h30 da manhã hoje para trabalhar. A Transcom estava lá para me levar? Eu fui com o meu carro. O meu dinheirinho do meu R$120, esse mês fez falta para mim pôr gasolina no meu carro. Entendeu? Então eu acho que não justifica trocar uma coisa por outra.
Se a Transcom tivesse falado que ia dar 50% de desconto para ele, eu, como cidadão mocoquense, bateria a palma para ele. Mas sem desconto, 0 a 0, é para levantar a Transcom? Essa fica a pergunta. Ô, Renato, você que representa, pode esclarecer a pergunta dele, por favor? Você quer que responde? Se houve justificativa. A justificativa que foi dada nas conversas que nós tivemos é que eles iriam seguir a legislação federal e um decreto que regulamenta a lei federal, que determina a inclusão do Vale Transporte, ela proíbe o pagamento em dinheiro. A justificativa é simplesmente essa. Não se tocou no assunto do dinheiro e eu posso lhe responder que não há nenhum desconto. O que era pago em dinheiro para vocês vai ser transferido para a empresa. Eu quero saber assim como fica. Vai sobrar dinheiro para a Transcom, porque muita gente não vai conseguir usar esse espaço. Como que faz? Esse dinheiro, a Transcom vai ficar nadando em banana com ele? A sua dúvida é a minha dúvida. Gente, também não sei responder. Ônibus 2 horas da manhã não existe. Meia-noite não existe. Por isso que eu havia dito que a forma de pagamento em dinheiro ela é muito mais moderna, porque prestigia outras alternativas de transporte, senão o transporte coletivo, que nós sabemos que em Mococa é precário. Então, doutor, não foi feito em assembleia isso aí, votado em assembleia? Como que ele passou por cima e derrubou de repente? Ele diz que ela é ilegal, simplesmente isso. Uma parte. Então tudo vai ser legal. Daqui a pouco até o concurso que o funcionário fez há 20 anos atrás vai ser legal. Esse é o problema. Uma parte, deixa eu explicar um negócio que você não... para esclarecer. O que foi discutido em audiência pública aqui foi a lei que autoriza o prefeito a fazer uma nova licitação que o Tribunal de Contas exige que eles têm que fazer. A nossa parte aqui nós fizemos, colocamos todas as emendas necessárias para valorizar para os usuários de transportes. Entendo, Du. Estou entendendo. O que você está argumentando, e com razão, que uma coisa que ele retirou, que era direcionado para vocês, que está passando 75 mil, quase 80 mil por mês para a Transcom e está tirando de vocês. É exatamente isso que está acontecendo. Isso aí mesmo. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque seria assim, né? Se ele falasse, gente, eu consegui economizar 30 mil reais com isso aí, eu acho que até o funcionário público bateria palma para ele. Agora está economizando nada, está ficando 0 a 0. É 6 por meia dúzia. Perfeito. Está sendo um Robin Hood ao contrário, viu, com essa ação dele. Elias, só complementar aí, Paulo. Viu, Paulo? Eu entendi muito bem o que você colocou, porque uma coisa é o transporte público. Isso. É o circular, Roder. Essa questão que foi discutida. Né? Teve a licitação. A outra coisa é o Vale Transporte de vocês. Vale Transcom. Tem alguma coisa meio podre aí debaixo. Mas uma coisa eu vou te dizer para você. O Vale Transporte, viu, senhores, companheiros? O Vale Transporte é importante vocês saberem. Ele foi definido, ele está definido na mais alta corte do país, que chama, quando se fala em relação capital e trabalho. Hoje nós temos a maior corte do país, nesse ramo, chama Tribunal Superior do Trabalho, TST. TST tem uma emenda, um enunciado, que fala que o vale pode ser pago em pecúnia, em dinheiro. Isso foi feito. Isso tem um decreto. Tá? O que ele está tirando é isso de vocês. É uma lei. Né? Então, por isso que é direito. Gente, é direito. Tem lei. Está tirando de vocês. O que eu acho... É como ele colocou agora. 2h30 da manhã, não tem transporte público. Não adianta dar o valinho para vocês ou o cartão da Transcom. Se não tem ônibus, se não tem escolar, aí tem que pôr dinheiro no bolso para ir trabalhar. E eu acho assim também. Vocês entenderam, gente? Era isso, Paulo. Assim, porque muitos funcionários, às vezes o horário que pega não bate. E aceita chegar atrasado. Só uma coisa que o Chico falou aqui, que é interessante também, é que existe uma lei que cria o pecúnio, né, Elisângela?
E decreto nenhum pode derrubar uma lei. Somente você revogar uma lei. Decreto, eu sou o ditador tal e vou baixar, pronto. Não derruba num país democrático como o Brasil. Tá certo. Oi, meu nome é Lucinéia, eu trabalho no NAIDA Coab 2. Eu queria saber o seguinte: o decreto que ele derrubou foi de 2010 e tem várias categorias que falam nesse decreto. Só que o decreto que ele pôs agora, eu queria saber o seguinte: a enfermagem, a saúde, entra nesse decreto ter que fazer 8 horas novamente? Na verdade, doutor Renato até tem conhecimento na íntegra do decreto, porque ele não foi publicado oficialmente, né? Mas eu entendo que quando você diz todos, são todos. Ele não discriminou ninguém, né? Todos são todos os funcionários. Oi? Tem discriminação. Tem discriminação. Eu gostaria no decreto não fala saúde. Não, o que tem no decreto... Então, salvo as categorias que têm horário diferenciado, que é o de vocês. Então, até onde nós estamos entendendo, as categorias que têm jornada previamente estabelecida de forma diferente das 8 horas que foi estabelecido naquele acordo coletivo, elas permanecem 6 horas. Tá? Várias categorias, inclusive a de vocês, muitos servidores prestaram concurso para 6 horas e têm seus contratos de trabalho por 6 horas. Esses não mudam. Tá? Então, mas... Não, são as categorias diferenciadas que têm jornadas diferentes. Essas não vão ser alteradas. Pelo menos é o que tem no decreto, né? A gente está esperando que ele cumpra o decreto que ele editou. O que eu quero dizer é o seguinte, que no decreto que ele pôs de 2010, lá, se não vocês viram o decreto, ele tem várias categorias. Lá fala lixeiros, catadores, agricultura, vários campos. E lá não especifica saúde. E estão fazendo terrorismo, que a saúde também vai para 8 horas, entendeu? Então, isso que não é exatamente isso, Luciana, não tem no decreto dele. Tá? Então, não dá para a gente imaginar algo além do que tem no decreto. O decreto não está contemplando a saúde. Ninguém tem esse decreto para ler para a gente? Que saiu na internet, por favor? Eu tenho. Porque embaixo ele consta. Salvo categoria de serviços essenciais. Está aqui, ó. Lê lá. Eu não enxergo. Nem eu. Lê lá, vê se eu não enxergo. Gente, mas quem fez esse decreto em 2010, parece que foi o doutor Marcelo. Ele está aqui, ele podia explicar para a gente. Você pode responder, Marcelo? Entendeu, doutor? Boa noite a todos. Em 2010, realmente, eu era assessor jurídico na prefeitura e o decreto, salvo engano, esse decreto que está sendo mencionado, ele não se refere especificamente à jornada de trabalho do empregado. Ele se refere ao horário de funcionamento de alguns setores da prefeitura. Eu acho que essa menção a esse decreto que o prefeito está fazendo agora é equivocada, porque o decreto de 2010 é para uma outra finalidade, é o horário de atendimento de alguns setores da prefeitura. Não é jornada de trabalho dos empregados, porque essas jornadas já ficaram definidas anteriormente nas convenções coletivas que foram negociadas e aprovadas em períodos anteriores,
salvo engano, tá? Porque particularmente, eu não li o decreto, o atual decreto, porque ele não foi publicado, então a gente não teve acesso. Marcelo, dá licença só um minutinho. Meu nome é Vitor. No decreto de 2010, a partir do dia 16 de setembro de 2010, a jornada de trabalho dos empregados públicos da Prefeitura Municipal de Mococa, lotados nos departamentos, passarão a ser de 6 horas. Não fala do funcionamento do local, fala da jornada de trabalho dos funcionários. Então se realmente é isso, o atual decreto está revogando essa jornada de 6 horas. É isso que ele está fazendo. Então volta a ser 8 horas. Mas aí ele está mais focado ainda, doutor. Pessoal. Doutor, posso perguntar um negócio para o senhor? Só que eu vou ter que ler, pode ser? Eu peguei um texto de um jurista, diz assim, ó, no que concerne à lei e ao decreto, deve ficar bem claro que lei tem mais força normativa, porque para a sua formação concorrem conjuntamente o poder legislativo e o poder executivo. O decreto fica sem efeito. Então, se o juiz entende desse jeito, o decreto não tem efeito. Na verdade, a lei, o decreto, o outro nome que se dá ao decreto é regulamento. Por que regulamento? Porque o decreto ele tem a finalidade de regulamentar uma lei. A lei, hierarquicamente, está acima do decreto. Então, por exemplo, não pode existir um decreto autônomo que vá tratar de um determinado assunto sem que haja uma lei prévia que trate daquele assunto. Então, seja esse atual decreto, ele estaria contrariando uma disposição legal que já foi prevista, inclusive, que é decorrente, inclusive, de acordos coletivos que foram firmados no passado. Tá? Esse decreto de 2010, se realmente o texto é esse, ele está só confirmando algo que já vinha de uma disposição legal anterior, a lei de 2002. Esse decreto de 2010 estaria reafirmando isso. Mas não basta revogar esse decreto, que é o que se pretende agora, para que a lei deixe de ter valor. Não, ela continua tendo valor. O que poderia acontecer é uma alteração na lei. Você só altera a lei por meio de outra lei. Você não altera a lei por meio de decreto. Isso me parece básico. Pessoal, mais alguém quer mais uso da palavra? Boa noite a todos. A minha pergunta que eu tenho para fazer para os nobres vereadores e a presidente da Câmara e o pessoal do sindicato. Seu nome? Meu nome é Carlos Henrique Dias. Hoje, atualmente, eu trabalho lá no pátio. Tenho 28 anos de prefeitura. A minha pergunta para vocês é em relação que eu ouvi até agora e entendi. Se fala tanto em justiça, em lei, mas, nobres, a lei existe só para eles? O que eu estou entendendo, nós vamos ter que perder para entrar na justiça, para readquirir aquilo que é nosso, por direito? Se fala tanto em direito adquirido, nós vamos perder, nós temos que perder para a gente entrar na justiça? Eu não estou entendendo e compreendendo. Posso responder, Cali? No início, a gente citou, ele desfez, né, não aceitou nem o sindicato e não pediu nada, uma apreciação, um voto dessa Casa de Lei. Ele tomou decisão por lá. E está fazendo na marra por lá, tendo desavento. Então, cabe-se a buscar os direitos até que, como ele disse, o juiz dá um parecer. Se o juiz der um parecer, entendeu? Nós estamos aqui junto com vocês, trazendo a voz para vocês, tá, do que está acontecendo. Porque nós também não fomos valorizados e fomos, assim, vamos dizer, ignorados. Entendeu? O que passou para vocês, através de vocês, que chegou até nós. Né? E o sindicato.
nos procurou, certo? Porque caso contrário a gente não estava sabendo também, porque não veio aqui para a gente votar. Se tivesse passado por essa casa e nós tivesse favorável a ele, concordado com ele, aí a gente vai, mas nós também fomos ignorados tanto quanto vocês. Tá? Mas ele pode estar fazendo isso? Então, nós vamos ver o futuro, né? Por enquanto. Tá? Nós temos que aguardar. E outra coisa, pessoal, eu acho que eu quero, de antemão, agradecer a todo o público aqui presente, mas o que nós aqui viemos aqui, estamos aqui e queremos sair daqui, é a gente ouvir se a gente vai voltar às 8 horas ou se a gente vai ficar nas 6 horas. É que todo mundo está aqui presente. Carlinhos, eu entendo assim da seguinte forma. É uma opinião pessoal. Eu acho o seguinte, pagar para ver, ainda mais no meio público, é complicado. Tá? Eu acho que a parte do sindicato vai ver o que é interessante para eles, vocês também, mas pagar para ver eu acho ruim. Eu acho que a medida tem que ser antes de acontecer qualquer coisa. Porque aí, depois que o negócio já passou, aí já molhou, já foi para o saco. Entendeu? No meu ponto de vista. Então eu entendo que seria fundamental a importância que vocês se reunissem juntamente com o sindicato. Na minha visão, nós aqui estaremos dando todo o respaldo político para que vocês não tenham medo de enfrentar uma situação dessa, tá certo? E também eu entendo que deixar para ver, porque agora hoje é dia 17, né? Faltam 13 dias para se resolver. Eu acho que deixar para esperar chegar 1º de agosto, para que se tenha o parecer, eu acho que é equivocado. Eu acho que tem que estar à parte antes para não pagar um preço caro sobre isso. Exato. Ô Barizão, é claro que a gente sabe como que funciona a lei no Brasil. Se nós perdermos isso, nós vamos entrar com um requerimento, nós vamos entrar com ação, isso vai demorar 4 anos. Como tem muitos funcionários aqui que já ganhou ação e foi para precatória, só daqui de 50, 60 anos. Então nós não podemos perder isso. Não podemos perder. Obrigado. Carlinhos, obrigado pela Elias, tua participação. Elias, eu posso, viu? Companheiros. Calma aí, pessoal. Só uma palavrinha. O que eu quero aqui, de antemão também, pedir encarecidamente para a força sindical, para o nosso sindicato, que seja mais presente lá com a gente. Vocês não sabem o que nós estamos passando lá. É um regime até militarismo. E a prefeitura não é isso, gente. Então, que vai lá de manhã, tomar um café, ouvir uma reivindicação de um do outro. É isso que nós estamos precisando. Porque eu tenho certeza, a eleição terminou dia 2 de abril. 2 meninos, 3, que na campanha usou a bandeira que tinha o nome Elisângela, candidata a prefeita, caçaram eles lá em cima, estão sendo perseguidos. Inclusive, o menino lá que bateu o caminhão de lixo, ele não podia dirigir. E tiraram o Alessandro Espanha, encostaram ele para colocar o Davi. O Davi aconteceu o que aconteceu, por problemas que ele tem, mas não foi ninguém lá da prefeitura, no hospital, saber se ele precisava de alguma coisa. E eu tenho certeza que amanhã a minha cabeça está preta. Mas eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo, não. Tudo bem. Carlinhos, conta com a gente, viu? Chico Souza, esclarece para ele, por favor, Chico. Deixa eu tiraria daqui essa audiência pública. É lógico que, Carlinhos, eu como força sindical não posso, né, tá entrando nisso aqui mesmo, porque eu nem vereador sou mais, né, sou um companheiro ligado à Central Força Sindical, mas a gente tem que respeitar a autonomia e a liberdade sindical,
que é o sindicato de vocês que define. Mas eu tiraria aqui hoje até uma orientação sindical, eu digo para o sindicato que está aqui hoje de vocês, que numa situação tem que ser fogo contra fogo. Se está aí esperando que saia a decisão, eu colocaria o seguinte, o Rodrigo depois coloca, junto com a diretoria dele, faria uma reunião de diretoria, imediatamente fazia um edital, chamava vocês para uma assembleia com todos os funcionários, tirava dali uma pauta, notificava aqui o prefeito e dizendo, estamos tentando na justiça sim, mas vamos estar notificando vocês, porque se tirar, não vão parar para o setor. É isso. Boa. Porque se ficar aguardando, como falaram aqui, depois vocês vão ter que correr atrás de prejuízo. E o prejuízo, a gente sabe como é que funciona a prefeitura. Entra num precatório, não vai receber nem vocês, nem os netos, nem os filhos, nem ninguém. Tá? Aí ganhou daqui 20, 10 anos, 5, 6 anos. Eu acho que o direito é agora. E agora que tem que ser. Então notifica, faz uma assembleia, tudo dentro da lei. Notifica e diz, porque senão está muito cômodo. Vamos aguardar. Não, vamos notificar e dizendo o seguinte, é isso que eu digo para o Rodrigo, tem que discutir com a diretoria e uma assembleia com vocês. Viu, companheiro? Companheiro? Viu? Daí, notifica a prefeitura. Fogo contra o fogo, meu irmão. Não tem conversa. Tá? Se vão tirar alguma coisa que eu tenho, vou para cima de ti. Será que alguém quer uma TV aqui, regional, aqui na cidade? Não deu nem 100 dias de administração ainda. Vocês têm que trabalhar também com a questão política. E é isso que tem que fazer. Vai aguardar? Ótimo. Mas vamos dizer para ti. Se tu tirar meu direito, eu vou parar seu setor. Não dá para parar todo mundo? Vão parar para o setor. Setor, vocês têm condições de parar. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Mas quem tem que puxar fila, atendendo e respeitando, é o sindicato de vocês, que eu sei que é o sindicato que vai estar aí na frente. É isso. Eu vou estar junto. Tá? Eu não só, como toda a nossa central, que na central, viu, gente? Volto a falar para vocês. Na central, os meninos de Mococa, Rodrigão, o pessoal é muito reconhecido, o pessoal gosta muito deles. Então, se vocês fizerem aqui, eles põem no mínimo 50 funcionários, dirigentes sindicais, de outros sindicatos para ajudar vocês. E nós trazemos o nosso sindicato também. Por setor. Tá? É fogo contra fogo, não tem conversa. É isso. Presidente da Câmara, eu queria perguntar para a senhora, eu acho que é um descaso muito grande dos nobres vereadores que não estão presentes aqui, e que cada um aqui leve para suas casas, que daqui 3 anos e meio eles vão bater lá na porta pedindo voto. Aí a gente vai dar o troco neles. Inclusive, semana passada, tem funcionário aqui presente. O rapaz lá de Igaraí, o nobre vereador Agilmar. Ele esteve lá no pátio e falou que o nosso reajuste já tinha passado pela Câmara. A senhora esteve lá hoje e confirmou que não chegou nada aqui. Agora, como que ele pode ir lá falar para a gente e ele não está presente aqui hoje? O senhor Agilmar, o senhor Brasilino lá de São Benedito, o Pelezinho, o Luiz Braz Mariano. Quem mais, gente? Quem mais? Até então, o nosso nobre amigo também, o Rincão, que esteve presente na nossa campanha, Elisângela. Ele também não está aqui. Então, isso é uma falta de respeito, uma audiência pública, e os nobres
amigos vereadores, não está aqui presente. Mas daqui 3 anos e meio, eles vão bater na porta aqui de cada um. Aí a gente vai dar o troco para eles. Obrigado. Bom, eu quero dizer que o importante, pessoal, o importante, principalmente para vocês que estão, sim, ameaçados de perder direitos importantes, desde a carga horária, até o moço acabou de falar, me esqueci o nome dele, ganhou R$800 e tem um segundo emprego que complementa a renda dele, evidentemente, porque R$800 não dá para honrar os compromissos. Mas, assim, acho que palavra de ordem, como o Chico já colocou, tem que ser união entre vocês e aqui na direção do Sindicato Rodrigo e toda a assessoria. E conosco vocês podem contar o tempo todo que, do nosso ponto de vista, nenhum direito a menos. Só um minutinho, Ricardinho, deixa eles antes a palavra aqui. Só para justificar, Kelly, de maneira pessoal, o vereador Binta Libete e o vereador Edmilson Caju fizeram uma justificativa de ausência. O doutor Binta Libete está em São Paulo, problema de saúde, que já foi resolvido, e o vereador Edmilson Caju está trabalhando. O vereador Rincon também mandou de maneira pessoal a justificativa que estaria a trabalho. Os demais ofícios que foram lidos aqui, eu não me lembro dos vereadores justificando sua ausência por motivos de compromissos antecipadamente assumidos. Então, assim, não posso responder por ninguém, mas eu tenho certeza absoluta que o apoio da maioria dos vereadores vocês terão, tenho convicção disso. Tá? Pode contar conosco sempre, nós estaremos aí juntos nessa luta em favor dos direitos dos funcionários públicos. Só uma parte aqui, que eu estava até pensando, o que pode acontecer nessa questão da carga horária, eles alegarem e jogarem vocês contra a população com relação às 6 horas trabalhadas, que vocês têm que trabalhar 8 horas. Ninguém aqui não quer deixar de trabalhar 8 horas, mas queremos receber por aquilo que nós queremos trabalhar. Então esse tem que ser o discurso. Nós vamos trabalhar 8 horas, mas queremos receber por aquilo. Posso? Bom, boa noite a todos. Eu queria só, antes de mais nada, fazer uma reflexão a respeito do que está acontecendo. Embora de centrais sindicais opostas, concordo com tudo que o Chico falou. Eu sou do Sindicato dos Professores, da POESP, e a gente vê muito essa questão dos direitos do trabalhador não serem respeitados. Mas estranho não, olha só que coincidência interessante, né? Como o Chico colocou, a gente está tomando... eu sou o professor Ricardinho Salles, obrigado. E já fui funcionário público, trabalhei por 2 anos na prefeitura, até depois eu me efetivar no Estado, enquanto eu fazia faculdade, depois eu comecei a trabalhar no Estado. A reflexão que eu queria fazer é que é uma enorme coincidência que os direitos trabalhistas que estão sendo tirados lá em cima, eles estão sendo tirados aqui embaixo pelo mesmo partido. Essa luta é política, essa luta é ideológica. Esse pessoal todo tem toda uma linha de trabalho que é a linha de... o pensamento do patrão, certo? Como eu estava falando com um colega ali agora, né? Tem gente na rua dizendo que o funcionário público ganha muito de vale alimentação, sendo que R$50 dá para comprar mistura para o mês inteiro. Então, e aí você vê uma política, uma dinâmica que em 100 dias você já tem problemas com várias categorias do funcionalismo, ou seja, você teve problema com os coletores, você teve problemas na educação, você tem problemas agora com os funcionários de um modo geral, uma perseguição absurda, em nome do quê? Em nome da legalidade? Que legalidade é essa? Que legalidade é essa que busca pela supressão de direitos adquiridos pelo trabalhador?
E principalmente dizendo que isso é certo. Certo para quem, cara pálida? Eu sou representante também do Conselho, eu também faço parte do Conselho Municipal de Usuários de Transporte. Numa das reuniões do Conselho que a gente teve recentemente agora, o diretor da empresa de transporte público da cidade reclamou sim que quando a prefeita passou a dar o valor em pecúnia para os funcionários, tirou-se do bolso dele coisa de 50, 70 mil reais, que ele usava para dar equilíbrio financeiro na empresa dele. Ou seja, quando o prefeito toma uma atitude dessa de tirar o passe em pecúnia para o funcionário e voltar a trabalhar com passe, ele está defendendo quem? Que dúvida! Entendeu? Ele está defendendo aquele que está chorando porque perdeu dinheiro. Ele não está preocupado com o trabalhador. Ele está preocupado em defender mais um patrão da cidade. Então não há preocupação com os funcionários. Há preocupação em agradar a quem não se sabe. Mas isso é muito estranho. Essa perseguição assintosa em cima dos funcionários. Mas tão estranho quanto isso, eu, como também tenho atuação sindical, eu particularmente, se estiver errado, eu gostaria de ser corrigido, eu vejo que o próprio sindicato de servidores, ele também faz um trabalho abaixo daquilo que se espera. E muita gente reclama. Você sai fora agora, todo mundo está reclamando do sindicato. Calma. Você quer reclamar? O microfone está aberto. Professor, então, conclui. Muita gente reclama que o sindicato tem uma atuação abaixo do que acontece. A gente não vê o sindicato se pronunciando nas redes sociais, a gente não vê pronunciamentos oficiais do sindicato. E aí o Chico já falou também, referendando aquilo que o Barizon depois complementou, se não me engano, há uma lei complementar que referenda esse acordo coletivo. Se há uma lei complementar que referenda o acordo coletivo, como o Barizon bem falou, nenhum decreto derruba isso. Essa lei tem que ser passada aqui na Câmara e ser derrubada aqui na Câmara. Eu quero saber quem é o vereador que vai votar contra o servidor público. Quem vai ter peito de votar contra os servidores. Então, o Chico já deu a letra. É só o sindicato se mobilizar, é só o sindicato tomar a frente, o sindicato partir para o arrebento na hora que for. Mas eu gostaria que o sindicato se pronunciasse, mas atendendo, voltando à questão que muita gente fala, eu gostaria de ouvir as palavras do presidente. Presidente, vocês estão prontos para ir para essa luta? Vocês vão ter peito de bater de frente com esse pessoal? Então, por favor, a palavra é sua. Valeu. Gostaria de tomar a palavra nesse momento. Como diretor secretário do sindicato, eu respondo pelo presidente, que é a minha função. Boa noite a todos. Meu nome é Valdeli. Não usei a palavra ainda porque nós decidimos que o nosso advogado estaria falando em nosso nome. Como nós somos citados, eu pedi a permissão ao presidente para se colocar. Tenho uma esposa que é professora também do Estado há 20 anos e, perdoa, não vejo também o sindicato dos professores do Estado fazer qualquer coisa com relação àquilo que eles precisam, com todo respeito ao nobre professor. E isso é claro na minha vida, porque eu tenho dentro de casa uma colega sua. Então é recíproco aquilo que você colocou para a gente. Com relação àquilo que nós estamos fazendo, no Facebook, nós não temos tempo para ficar em Facebook, nós trabalhamos o dia todo. Eu estou respondendo não aos servidores, mas sim ao professor, tá? Ao servidor eu tenho maior respeito e também tenho respeito ao professor, porque também sou professor. Mas eu não tenho muito tempo de ficar em Facebook fazendo briguinha de baixo escalão. Tudo que nós pudemos fazer, o nosso advogado já colocou e colocou muito bem. Tá? O que eu gostaria de propor neste momento, tá? Não em cima da fala do nobre professor, mas eu gostaria de propor uma mesa redonda entre o sindicato, entre o Poder Executivo, entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário,
para que juntos pudesse sentar e conversar sobre esses assuntos, discutir sobre os assuntos. Porque é válido, obviamente, estamos aqui com o servidor, agradecemos a oportunidade, mas o judiciário não está para responder, o executivo não está para responder. Então, uma mesa redonda, não sei nem se é possível, doutor, mas uma mesa redonda entre todos os representantes, assim a gente poderia dizer, o judiciário poderia dizer sim ou não, o executivo podia dizer sim ou não, o legislativo, o sindicato poderia defender os direitos do servidor, mas numa mesa redonda, tá? E temos que tomar muito cuidado também, não deixa de ser um problema, mas a audiência pública também, as pessoas tentar se vanglorizar, né, coisa que não tem nada a ver com a discussão aqui. Obrigado. Uma parte só, Elias, por favor. Barizão, seja breve. Tá, vai ser a última vez que eu vou falar. Eu vou até ficar em pé para falar. Já atingiu o propósito. Porque eu acho que o momento agora é de união. Eu acho que, independente de qualquer coisa, o sindicato tem que estar unido com os profissionais unidos com o sindicato, para resolver o interesse dos funcionários. E nós vamos estar junto com vocês nessa questão. Eu com acho certeza, assim, pode contar com sinergia de trabalho, todo mundo direcionando para o mesmo lado, nós vamos conseguir o objetivo. E é dessa forma que se trabalha, não puxando para um lado e puxando para o outro. Vamos valorizar o sindicato, vamos valorizar os funcionários e vamos nessa empreitada para conseguir essa questão que é de direito de vocês. É o que eu gostaria de falar. Bom, deixa eu só... tem um moço que vai usar a palavra, ele vai ser o último a usar a palavra nessa noite, nessa audiência, de modo que eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui. E o Chico deu o tom, acho que todos compreenderam, o Rodrigo do sindicato, os vereadores. A ordem e a sugestão é união, mais que nunca, entre vocês, o sindicato e nós vereadores. Vocês podem contar conosco a qualquer momento. A gente defende a bandeira junto com vocês, nenhum direito a menos. Fala o nome, por favor, usa a palavra, você vai encerrar essa audiência. Meu nome é Luiz, eu trabalho aí no Barracão, né, no pátio municipal. Eu queria fazer só uma observação. O porquê que na hora de dar o aumento, que deu o aumento, que é muito pouco, tem que passar pela Câmara, tem que aprovar, para depois a gente receber. E agora na hora de a gente voltar a trabalhar às 8 horas, de qualquer jeito, e aí a gente vai ter que trabalhar? Então quer dizer então que vocês não estão valendo nada aqui. Quer dizer então que vocês não precisam de vocês aqui. Então, imagina só, se vocês são os vereadores, vocês estão aqui, vocês ganham para fiscalizar, né? Para fiscalizar tudo aquilo que o prefeito faz, tudo aquilo que ele está fazendo. Então, essa é a função dos vereadores, né? Agradeço muito a presença de vocês aqui, que está aqui, que veio, porque muitos não estão, né? Para não estar aqui, o cara tinha que estar na UTI, né? O cara não está aqui sendo vereador, representante da população, representante do povo que foi votado para isso, é uma falta de respeito, de indecência para com o funcionário público, né? Então, eu fico aqui indignado. Indignado com o quê? Porque na hora de trabalhar, a gente trabalha, a gente faz de tudo, faz tudo que o encarregado, tudo que faz, manda, né? Pediu para fazer, a gente faz. E agora esse descaso, essa pouca vergonha, essa falta de respeito para com o funcionário, né? Então a gente precisa... A gente precisa se unir mesmo, porque eu quero deixar aqui bem claro, bem objetivo, porque imagina só, esse tempo todo a gente ganhando menos que o salário mínimo, é inconstitucional, e agora foi preciso o delegado aí, que agora é prefeito atual, falar que, né, e que falar que agora vai dar esse aumento para nós. E quantas vezes a gente já procurou o sindicato, procurou isso, procurou aquilo. Eu vim aqui na Câmara umas 2, 3 vezes aqui, né? E não se resolve nada, não decide nada. Então,
passou da hora de resolver os problemas, né? Passou da hora que não fique só aqui nessa reunião hoje não, mas que vamos à luta, gente, vamos fazer acontecer aquilo que é o nosso direito. Se é direito, se é adquirido, é nosso. Ninguém toma aquilo que é nosso. Luiz, eu quero só agradecer. Não, porque eu fiz bem essa observação, sim. Porque quando foi feito esse acordo coletivo, passou pela Câmara, não passou? Tem que passar pela Câmara para ser. Então, os vereadores votou. Como está falando que agora não tem documento, não tem aquilo, tem tudo aí. Procura direitinho, deve estar em algum lugar aí. Viu, Luiz, eu quero te agradecer pelo teu desabafo. Eu entendo que você está coberto de razão. Tanto é que eu, juntamente com Elisângela e os demais vereadores que aqui estão, convocamos essa audiência pública com vocês, com o sindicato, para esse esclarecimento. Eu também entendo que o doutor delegado está atropelando tudo e todo mundo, você entendeu? Então, eu penso exatamente como você, por isso nós estamos aqui, para manter a união e para que nenhum direito de vocês seja tirado. Então, nós precisamos ficar tranquilos, sossegados, porque se não pode dar aumento porque não passou aqui ainda, então não pode pôr mais trabalhar 8 horas, sendo que não passou por aqui ainda. Exatamente. Agora, a hora que passar por aqui, aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Agora, é importante vocês se manterem unidos e ligados ao sindicato, porque a intenção é essa, é tirar de vocês os direitos sem discutir, sem conversar, conforme está sendo dito e já é sabido por todos vocês. Mas eu quero, assim, finalizar minhas palavras, agradecer a todos que vieram aqui. Nós estamos juntos com vocês, né? A faixa foi muito bem escrita ali, nenhum direito a menos, e que vocês já são muito prejudicados ao longo dos anos, que nem inflação vocês recebem. E esse ano que deu inflação, que é R$50 para quem ganha R$1.000, tirou 128. Então, eu não sei se teve aumento, se perdeu com isso. Então, nós não podemos abrir mão do que vocês já têm. Direito adquirido, nenhum direito a menos. Contem conosco. Boa noite a todos. Muito obrigado.